Here it comes! Boom shakalaka! Bom dia, meus espectadores, meus assinantes, quem acompanha o meu canal. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre triple doubles e eu vou falar sobre um jogador que conseguiu um triple double muito improvável, um jogador de quem ninguém esperava que ele fosse conseguir estatísticas tão altas em 3 categorias. E antes de começar a falar sobre ele, eu vou aqui humildemente aceitar uma crítica que fizeram no meu primeiro vídeo quando eu lancei o canal. Eu fiz um vídeo falando que a NBA estava reduzindo estatísticas dos jogadores após o término dos jogos e expliquei que alguns triple-doubles estavam sendo revertidos. E algumas pessoas comentaram, falando: muito legal o teu canal, muito legal o teu vídeo, mas eu não tenho a mínima ideia do que é um triple-double. Então antes de começar esse vídeo eu vou explicar rapidamente o que é um triple-double. Que nem o nome diz, um triple-double é quando o jogador consegue dígitos duplos 3 vezes, ou seja, pelo menos 10 rebotes, assistências, pontos, bloqueios e roubadas de bola. O triple-double mais tradicional, que ocorre mais frequentemente, é com 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Embora também aconteçam triple-doubles onde os jogadores conseguem 10 bloqueios e mais raramente com 10 roubadas de bola. O quadruple-double, que eu também citei no meu primeiro vídeo, é quando o jogador consegue pelo menos 10 em 4 dessas categorias de estatísticas. Mas isso é algo muito raro e só aconteceu 4 vezes na história da NBA. Explicado o triple-double, agora sim eu vou falar sobre esse jogador que conseguiu um triple-double muito improvável e o nome dele é Ben Uzoh. Ben Uzoh é um americano de Houston, Texas, que tem dupla nacionalidade e defende a seleção de basquete da Nigéria. Após 4 anos de destaque jogando pela Universidade de Tulsa, ele estava elegível para o draft de 2010 da NBA, onde acabou não sendo selecionado. Acabou assinando como free agent com o New Jersey Nets, por quem jogou 42 jogos na temporada 2010-2011, com média de 10 minutos por jogo. Na temporada seguinte, após assinar um contrato de 10 dias com o Cleveland Cavaliers e jogar apenas 2 jogos e 13 minutos no total, ele firmou mais 2 contratos de 10 dias, agora com o Toronto Raptors. Com as boas atuações, garantiu sua permanência no elenco até o fim daquela temporada. O triple-double improvável de Ben Uzoh aconteceu no último dia da temporada 2011-2012, ironicamente, naquela que seria a sua 60ª e última partida na NBA. – 26 de abril de 2012 era o último dia da temporada 2011-2012, que fora reduzida de 82 para 66 jogos devido a um impasse entre os jogadores e os donos dos times. Nessa data, os Raptors receberam os Nets em Toronto, com ambos tendo a mesma campanha até aquele momento, 22 vitórias e 43 derrotas. E é aí que a situação começa a ficar curiosa. O time que perdesse o jogo teria a campanha pior dentre os dois, e, consequentemente, aumentaria suas próprias chances de ter uma boa colocação no draft de 2012. Àquela altura do campeonato, o perdedor do duelo poderia ter uma recompensa um pouco melhor do que a do vencedor. Sabendo disso, os dois times fizeram questão de não se esforçar para ganhar o jogo. Os Raptors deixaram de fora da partida seus 5 titulares: José Calderón, DeMar DeRozan, Amir Johnson, Andrea Bargnani e Aaron Gray, além de 2 dos seus melhores reservas, Jared Bayless e Linas Kleiza. Os Nets, por sua vez, fizeram praticamente o mesmo. Não relacionaram 4 titulares, Deron Williams, Gerald Wallace, Chris Humphries e Sheldon Williams, e um reserva, Jordan Farmar, além de seu melhor jogador, Brook Lopez, que já estava afastado há algum tempo. Com isso, os titulares de Raptors e Nets foram: Raptors, armadores, Ben Uzoh e Alan Anderson; alas, James Johnson e Ed Davis; pivô, Jamal Magloire. Nets, armadores, Sandiara Gaines e Marshawn Brooks; alas, Deshaun Stevenson, com o anel de campeão do ano anterior pelo Dallas Mavericks, e Gerald Green; pivô, Jordan Williams. Nos primeiros 4 minutos de jogo, os Raptors abriram 17-2 no placar. Eles nunca mais seriam alcançados até o fim do jogo. O primeiro quarto acabou 26-15 para o time canadense. Até ali, Ben Uzoh tinha jogado pouco mais de 10 minutos, somando 2 pontos, 1 rebote e 3 assistências. Com os Nets acertando apenas 4 de 19 arremessos no segundo quarto, o placar do intervalo era de 54-27 para o time de Toronto. Isso mesmo, os Nets marcaram apenas 27 pontos até a metade do jogo, além de estarem perdendo por exatamente o dobro de pontos. Foi no segundo quarto que Ben Uzoh mais se destacou,
com 2 pontos, 6 rebotes e 4 assistências nos 12 minutos em quadra. A soma agora chegava a 4 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Ao término do terceiro quarto, a diferença aumentou para 30 pontos, 73-43. Ben Uzoh não pontuou, pegou 1 rebote e deu 2 assistências. Parcial das estatísticas: 4 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Isto é, para conseguir o triple-double, ele precisava mais 6 pontos, 2 rebotes e 1 assistência no último quarto. No primeiro lance do quarto, ele já conseguiu a 10ª assistência. Ainda faltavam 11 minutos e 39 para o término do jogo. Faltando 11 minutos e 8, mais 2 pontos para Uzoh num gancho. Faltando 10 e 50, mais um rebote. 10 minutos e 13 para o fim, a 11ª assistência. Restando 8 e 39, ele chegou aos 10 rebotes. Agora faltavam apenas 4 pontos. 7 e 37, mais 2 pontos em uma bandeja. Faltavam 2. 6 e 19 e finalmente ele conseguiu o triple-double. Uma roubada de bola seguida de enterrada, chegando a 10 pontos. Ben Uzoh ainda conseguiria 2 pontos, 1 rebote e 1 assistência, terminando o jogo com 12 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. O primeiro triple-double de Ben Uzoh estava consolidado. Ele não sabia disso no dia, mas o improvável triple-double aconteceu no último jogo de sua carreira na NBA. O placar final do jogo foi 98 para o Toronto Raptors, 67 para o New Jersey Nets. O contexto desse jogo também proporcionou que outros jogadores dos Raptors conseguissem estatísticas inéditas em suas carreiras. Solomon Alabi, o pivô também nigeriano dos Raptors, jogou apenas 26 partidas em sua breve passagem pela NBA. Os 40 minutos, 11 pontos, 19 rebotes e 3 bloqueios conseguidos nesse jogo foram todos as melhores marcas da sua carreira. Ed Davis, que hoje atua pelo Portland Trail Blazers, marcou 24 pontos nessa partida, quase 5 anos depois e já contabilizando 475 atuações na liga. Este continua sendo o seu recorde de pontos no mesmo jogo. Gary Forbes, o panamenho que atuou em 111 jogos na NBA entre 2010 e 2012, também tem os 23 pontos marcados nesse jogo como um recorde pessoal. O triple-double de Ben Uzoh foi o primeiro conseguido por um jogador do Toronto Raptors desde 2001, quando Alvin Williams registrou 11 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. A carreira de Ben Uzoh na NBA, somando New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, se encerrou com 60 partidas, sendo 8 como titular e médias de 13 minutos e meio, 4 pontos e pouco mais de 2 rebotes e 2 assistências. É um triple-double bem improvável, né? O Ben Uzoh, ele joga, até hoje, ele joga pela seleção da Nigéria, e eu mesmo, sem saber ou sem perceber, acabei assistindo ele jogar na quadra. Eu estava no jogo Brasil e Nigéria nas Olimpíadas agora, no meio do ano, e vi o Ben Uzoh jogar. Segundo o site oficial das Olimpíadas, ele foi o grande destaque da Nigéria nesse jogo, onde a Nigéria acabou sendo derrotada pelo Brasil por 86-69. Mais tarde, pesquisando, eu também achei uma matéria. Nessa matéria falava que o Ben Uzoh ele veio com a família e com os amigos para o Brasil para assistirem às Olimpíadas, e ele considerava essa chance de jogar as Olimpíadas como uma vitrine para poder voltar a jogar na NBA algum dia. Então aqui fica a pergunta: Ben Uzoh voltará a jogar para a NBA? A questão fica no ar. Ben Uzoh, o jogador que conseguiu um dos triple-doubles mais improváveis da história da NBA. Eu ainda quero fazer mais uns vídeos nessa linha. Existem alguns outros jogadores que também conseguiram triple-doubles que ninguém imaginava que eles fossem conseguir, e em breve eu devo falar sobre esses outros jogadores em outros vídeos. Mais uma vez, não canso de falar, muito obrigado a quem assiste o vídeo, muito obrigado a quem assiste até o final para ver esse recado, e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu, um beijo e até a próxima. 5.9 seconds, pass, stolen away. Ben Uzoh with an opportunity. Uzoh pulls up, good, at the buzzer.